gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast. Hoje nós estamos com um convidado muito especial. Hoje vamos conversar com alguém que a maioria de vocês conhecem apenas em sala de aula, mas hoje vamos ver um pouquinho dele fora desse papel. Afinal, quem é o Nestor fora da sala de aula, fora da quadra e sem um apito? É isso que a gente vai descobrir hoje. Seja bem-vindo, Nestor. Obrigado. Valeu. Bom dia a todos e vamos lá, vamos conversar um pouquinho então. Bom, para começar, Nestor, qual foi o momento da sua vida em que você percebeu? É isso que eu quero fazer. Não sei. Sinceridade, não sei. Na verdade, quando jovem, né, da idade ali de ensino médio, eu queria fazer algo para ganhar dinheiro. Porque eu queria ganhar dinheiro, assim como a maioria dos jovens, né, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter meu carro, eu queria, enfim, ter minhas coisas. Né, não é diferente, eu acho, do que acontece hoje. Acho que mesmo né, as gerações sendo bem distantes, né, no caso, vamos pensar aí, eu estou falando de estar com 16, 17 anos, eu estou falando de coisa de mais de 40 anos atrás. Era isso que eu queria. Então eu queria alguma coisa para ganhar dinheiro. Então o meu pensamento na época é o que dá dinheiro? Qual a profissão que está dando dinheiro? Então a profissão que tinha uma grande ascensão, principalmente do ponto de vista de rentabilidade, era análise de sistemas. Que hoje seria mais ou menos, né, trabalhar com tecnologia da informação, TI, enfim. Mas eu logo vi que eu não tinha nenhum tipo de tino e aderência para trabalhar na área. Eu odiava ficar na frente de um computador, enfim. Não ia dar. Então, não ia dar para ganhar dinheiro daquela maneira. Óbvio que eu também, bem lá atrás, eu pensei em ser atleta. E atleta, quando eu digo atleta, na minha geração, mais do que agora, eu acho, era ser jogador de futebol. Mas logo também percebi que não dava, eu não tinha habilidade suficiente para, mesmo eu sendo uma pessoa que chuta com a esquerda, né? A gente fala canhoto, geralmente o canhoto tem uma habilidade, tem uma ascensão, não era o meu caso, eu só era um canhoto só. Então, não sei, eu acho que mas assim, eu acho que eu pensei, eu preciso de uma profissão, eu preciso trabalhar, eu vou ter que trabalhar, vou ter que ter uma profissão, né? Enfim. Pensei, eu queria tanto ser atleta. Bom, então vamos pensar em alguma coisa que possa unir essas duas situações. Uma profissão e ser atleta. E trabalhar com atleta, enfim, pensar nesse mundo, nesse universo de atleta. E aí eu pensei na educação física. Mas assim, eu quero deixar bem claro que ela foi uma escolha. Ela não foi uma falta de opção. É que, na verdade, naquele momento, eu acho muito complicado você escolher algo que você vai fazer para a vida inteira quando você tem 18 anos, 16 anos, 17 anos, sei lá. Entendeu? Pensa bem, eu falei, são 40 anos de diferença. Hoje eu tenho 56 anos. Quer dizer, com 16 anos eu tinha que escolher algo que eu ia fazer a vida inteira, então não sei. Acho que a gente tem que se permitir, às vezes, mudar, trocar, enfim. Mas no meu caso, foi mais ou menos essa situação. Mas eu quero só frisar, foi uma escolha, não foi uma falta de opção. Então vou fazer educação física. Infelizmente a gente vê algumas pessoas fazendo isso, né, ao longo dos anos. Não vou na educação física porque é o que parece ser mais fácil, é só jogar uma bola, é só, enfim, e não tem nada disso, não tem nada a ver com isso, mas enfim, é isso. Eu acho que essa escolha, ela acabou meio que se direcionando, se apresentando para mim, e eu escolhi ser professor de educação física. E você imaginava que ficaria tantos anos na educação? Eu não imaginava que ficaria tantos anos na educação, assim como eu não imaginava que uma pessoa pudesse trabalhar por tantos anos numa mesma empresa. Muito embora a empresa seja a escola pública, né? A Secretaria de Educação de São Paulo, mas eu trabalho já há 26 anos na mesma escola. Eu nunca imaginei isso. Nunca imaginei ficando tanto tempo num lugar só. Eu tinha, né, meu pai como uma referência, né? Meu pai se aposentou num lugar X, né, no trabalho, na época na Rede Ferroviária Federal, que era que cuidava dos trens, enfim. E eu via aquilo, e via outros amigos, pessoas, né, que aposentaram, né, trabalhando em metalúrgicas e tal, ficavam vários anos no mesmo lugar, eu nunca imaginei isso. Né? Então acaba sendo realmente muito tempo. E a gente não pensa, né? Porque a gente pensa, quando a gente é jovem, a gente quer, né, vai para um lado, vai para outro, trabalha num lugar, trabalha em outro. Mas foi bom, tem sido bom. E o que te encantava ou te encanta na profissão? Então, o que me encanta na profissão é quando eu encontro ex-alunos que se tornaram pessoas de bem, cidadãos de bem.
Então, né, nós estamos conversando agora um pouquinho aqui antes, né, da gente entrar, e a gente citamos uma ex-aluna, e isso é o que me encanta, né? É ver quando uma pessoa, quando eu sei de uma ex-aluna ou de um ex-aluno que se tornou realmente um cidadão, né, no completo da palavra, né? Tem uma profissão, tem uma família, tem um norte. Isso é muito gratificante, é muito encantador, né? Porque aqui na escola, como professor de educação física, eu não formo, muita gente pensa, né? Ainda pensa isso, eu não formo atletas, eu formo cidadãos, eu formo pessoas. Né? Eu acho que o que me encanta nisso é isso, essa transformação. Quando você realmente vê uma pessoa, né? Ainda mais eu que tenho essa oportunidade por estar aqui há tantos anos, eu consigo acompanhar né, crianças, enfim, né, pessoas do 6º ano até o ensino médio. Então eu consigo ver essa transformação. Isso é o que me encanta ainda na educação, sem dúvida. Com o tempo, muita coisa muda. Então, se o professor que você é hoje encontrasse o com do início da carreira, o que você diria para ele? Cara, você vai ter muitos desafios. E vai ter que mudar muitas coisas. Porque, assim, houve uma transformação, né, na própria educação, no próprio modelo de educação física. E agora eu estou falando diretamente da minha área. Então, o profissional que eu comecei na escola, né, um profissional extremamente tecnicista, que ensinava a jogar e a jogar, e aquele que não jogava não tinha espaço, hoje tem que olhar de uma outra maneira. Então, é desafiador. Hoje, eu gosto mais da educação física que nós temos hoje do que a educação física que nós tínhamos quando eu comecei. Então, olhando para o professor lá, né, para o Nestor de 1990, quando ele começa, vão ser muitos desafios. Né? Você tem que estar preparado. Né? Você tem que estar sempre estudando, você tem que estar sempre olhando para as coisas que estão acontecendo. É diferente. Pensa num adolescente de 1990 e num adolescente de 2026. E sabe uma coisa desafiadora, Heloísa? É que eu envelheci. As crianças não. Quando eu digo isso, eu tinha alunos que começavam com 11 anos na escola, né? no 6º ano, na época 5ª série, vamos ver. Os alunos hoje continuam começando com 11 anos. Só que eu tinha 20 e poucos. Hoje eu tenho 50 e poucos. Na verdade, acho que já são 50 e muitos. Né? Estou mais perto dos 60 do que dos 50. Então, olha como é desafiador. Então, é isso. Né? Você tem que estar preparado para as mudanças. E chega uma hora que você não consegue se adequar, né? Enfim, mecanismos mesmo, celular, tecnologia, enfim. São situações que eu não precisava lidar alguns anos atrás e que eu tive que aprender a lidar. O que mais mudou em você ao longo dos anos dentro da escola? Eu acho que experiência mesmo, né? Mas ainda assim, de vez em quando ainda dou uma escorregada. No sentido de ainda, né, voltar ao velho homem, né? Ao velho Nestor. Mas eu acho que é a experiência, né? Com certeza. Assim, mas eu também tenho um privilégio, né? Não vou dizer sorte, eu tenho um privilégio, né? Eu trabalho numa escola que é uma referência, que tem profissionais de qualidade, que estão imbuídos em fazer algo acontecer pela educação e pelos alunos. Então eu tenho que agradecer, né? Esse privilégio que eu tenho há 26 anos, muitos amigos não tiveram. Né? E aí não estou aqui nem para fazer juízo de valores, que escola é melhor ou pior, né? Não é isso. Mas eu tenho o privilégio de trabalhar numa escola de qualidade, de excelência, né? Que as coisas funcionam, que tem uma gestão de qualidade, que tem professores que estão a fim de acontecer. Então, assim, eu acho que é isso, eu acho que não tem como. Teve algum momento muito difícil que te marcou nessa primeira aula? São várias situações, né? Tem. A gente às vezes se decepciona com pessoas, né? Assim, às vezes até com... E eu acho que a gente se decepciona, eu tenho certeza, a gente se decepciona muito mais com pessoas que a gente considera, né? Então, assim, eu acho que é isso. Acho que o sistema tá aí, a gente vai se adequando. Enfim, difícil ou não, mais difícil ou menos. Mas o problema são as pessoas, né? Então é óbvio que sim, né? É óbvio que às vezes a gente erra também, às vezes a gente fala, passei do ponto. Então, tem dias que a gente quer pegar as coisas e ir embora. É óbvio.
Isso já aconteceu em algumas vezes. Então acho que não tem um momento que marcou, né? Se você for pensar no momento que marcou, teve lá no início ainda, em 98, 99, eu pensei em realmente mudar de carreira, né? Eu falei, isso aqui acho que não é pra mim. Eu não estava no Tiburcio ainda. Isso aqui não é pra mim, acho que eu vou pensar em outra coisa. Mas enfim, até pensei, mas acabou não consolidando e tudo bem, tá tudo certo e eu sou feliz e sou grato por isso. Acho que a gente pensar em mudanças também não tem nenhum problema. Teve algum dia em que você saiu da escola pensando em não voltar? Sim. O que te fez continuar? Muitos dias eu saí pensando em não voltar. Mas nunca por conta de dinheiro. Acho que tem que ficar bem claro. Não que eu não acho importante, eu acho. Eu acho importante e faço muito, né? Tenho várias situações de trabalho, né? Para que realmente eu ganhe dinheiro. Sem hipocrisia aqui, sem, né, querer tapar o sol com a peneira. Lógico que é válido, ainda mais numa sociedade que o ter é tão importante, até mais que o ser. Isso é uma pena. Mas nunca foi por grana, sempre foi por algumas situações que aconteceram, né? Enfim, que desagradaram, que desapontaram. E é óbvio que isso aí que tá, né, meu? Acho que uma coisa que faz a gente voltar é assim, né? Pô, dificuldade a gente vai ter sempre, né? A gente tem dificuldade no casamento, né? Por causa disso que a gente, né, meu, simplesmente vira as costas e vai embora. A gente também tem dificuldade, às vezes, com o filho, não é por causa disso que a gente vai largar o cara. A gente tem dificuldade em várias situações. Então, se toda vez que a gente tiver uma dificuldade, a gente largar a coisa pra trás, eu não sou muito disso, né? Eu gosto de fazer a coisa com início, meio e fim. Entendo que os ciclos têm começo, meio e fim, né? Todo ciclo. Mas eu não gosto muito de deixar as coisas por fazer. Como você vê a escola de hoje comparada com a de antes do começo da sua carreira? É outra escola. As paredes são iguais, as carteiras parecidas, mas é outra escola, né? É outro ritmo, são outras possibilidades, enfim. E aí também tem pessoas que gostam mais daquela escola, pessoas que gostam mais dessa. Aí é uma questão de opinião. Mas elas são muito diferentes, né? Principalmente do ponto de vista do relacionamento humano entre professor e aluno, né? O aluno ele tinha assim uma admiração, existia uma situação em relação ao professor. Hoje, infelizmente, muito disso mudou. A gente ainda encontra muito isso aqui no Tiburcio. Eu acho que é isso que faz a escola também ser um pouco diferente, né? Mas essa relação ela se deteriorou muito ao longo dos anos, né? E aí eu não estou dizendo que é culpa só do aluno, gente, não é nada disso. É que mudou, a relação mudou. Eu acho que a relação ficou mais horizontal e eu acho que isso às vezes é um problema. Não que o professor seja o dono da verdade, mas existe uma separação. Até por uma questão de idade, de formação, de experiência, não dá pra gente, né, horizontalizar a relação dessa maneira. Acho que é perigoso, né? E temeroso. Mas enfim, cada um também pensa diferente, esse é o meu pensamento. E o que mais te chama a atenção nos alunos de hoje? Então, o que mais me chama a atenção nos alunos de hoje, infelizmente, para grande parte, é a falta de um comprometimento, né? De uma expectativa, de uma perspectiva, né? Às vezes, eu, por exemplo, eu quando tinha a idade de uma oitava série, que é um nono ano hoje, eu já pensava, né, meu, pô, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, né? Por mais que eu tenha mudado algo depois, mas eu já pensava em algo. Eu não sei, às vezes parece que isso não acontece, né? Então acho que isso mudou, né? E mudou também o acesso, né? Os alunos hoje têm mais acesso a informações, não a conhecimento, a informações. E aí ele acha que isso é conhecimento. Então isso é perigoso também, né? Porque pega um recorte e acha que sabe, né, resolver o problema do mundo. Então isso é complicado. E a gente tem que fazer essa disputa, né? Disputar com o Google, disputar com o Wikipédia, disputar com... Enfim, é muito difícil, né? Então, o cara ali acha que, porque ele, né, procurou ali, já sabe o significado do que acontece, ele já não precisa mais do conhecimento, ele não precisa mais do professor. Então, eu acho que essa situação mudou bastante. Hoje, você pensa que a escola forma pessoas ou só prepara para provas?
problema é que eu acho que às vezes não faz nenhuma coisa nem outra. Mas eu acho que, infelizmente, o grande objetivo hoje é preparar para avaliações, né? Enfim. Eu acho que às vezes a gente esquece um pouco dessa humanidade, né? Dessa humanização da educação. Não sei se é romantismo, não sei se é utopia da minha parte, mas eu acho que é isso. Né? Acho que às vezes a gente no passado não se preocupava tanto com avaliações externas ou internas, com resultados, com índices, com rankings. A gente não se preocupava tanto com isso. Claro que isso era importante, mas a gente não se preocupava tanto com isso. E isso acontecia. Os alunos passavam nas faculdades, os alunos entravam, os alunos estudavam, viravam profissionais. Por quê? Não é possível que a sociedade só mudou de 5 anos para cá. Quando a gente só passou a pensar em ranking, quando a gente só passou a pensar em índice, quando a gente só pensa... Não é possível. Então, eu acho que às vezes... Então, a gente fazia um trabalho humano de preparar pessoas e que, na verdade, estavam preparadas para as avaliações. Hoje a gente tem esquecido uma coisa e outra. Eu acho que a gente precisa se preocupar em fazer, tentar fazer bem, né, de alguma maneira satisfatória, as duas. Acho que quando a gente também fazer só uma ou só outra... Mas eu ainda acho que o lado humano acaba de uma maneira direta ou indireta fazendo com que os índices aconteçam. Agora, só preparar para índice e esquecer o humano é mais problemático. Agora, falando um pouquinho da sua relação com os alunos, o que você mais aprendeu com eles? Eu acho que o que eu aprendo muito, assim, é estar antenado com o que as coisas acontecem, né, meu? Ver as mudanças, né? Eu acho que é isso. E acho que essa relação, né, de professor-aluno, ela tem essa troca, né? Por isso que eu disse, o professor não é o dono da verdade. Existe essa troca, você aprende, né? Mas obviamente que eu acho que o professor acaba sendo, né, o adulto da relação, então acaba sendo importante nesse processo. Mas eu acho que a gente aprende isso, né? Essa jovialidade é importante, né? Ela dá uma mudada. Eu percebo isso porque eu tenho amigos que têm idades parecidas com a minha e não estão nesse meio com jovens, não lidam, não trabalham com jovens, não convivem com jovens. E aí, às vezes, eu percebo que os caras estão, parece que, muito mais para trás de algumas situações. Então, esse ganho do ponto de vista das coisas atualizadas, eu acho que é bem legal. Pelo menos eu vejo isso para mim. Agora, é óbvio, né, meu, que a gente aprende outras situações, né? Nós temos diversos alunos com diversas realidades. Essas realidades também mostram, às vezes, pra gente que, né, nem tudo é tão simples como parece, né? Então, assim, eu por exemplo, sou um professor que cobro muito lado disciplinar. Mas, às vezes, a gente também acaba percebendo que o aluno está dando o máximo dele, diante da realidade que ele tem. Então, é isso. Eu acho que aprender com essas situações e várias possibilidades é importante. Você acredita que tenha marcado a vida dos alunos? De que forma? Eu acho que de alguns, sim. Não dá pra achar que a gente vai fazer com todos. Eu acho que sim. Eu acho que tem alunos que realmente têm, né, uma marca lá, né? E não só aqueles que seguem a minha... pela área que eu né, de educação física, mas outras, mas assim, eu acho que tem sim. Né? Mas eu acho que, obviamente, que não consegui fazer isso com 100%. Acho que ninguém consegue. Né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma ex-aluna, de uma escola particular que eu trabalhei, há uns anos atrás. Essa menina deve ter, ela foi minha aluna há mais de 30 anos. Um pouco menos, vai. E uns 25 anos. E ela lembra de uma fala que eu fiz com ela numa aula de educação física. E ela usa essa fala como algo motivador para ela dentro do trabalho dela hoje. Então a minha fala foi uma fala dentro de um contexto esportivo, dentro da aula, lembrando que na época era isso, né, ensinar esportes, e era num jogo, numa atividade de basquete. E ela usa essa frase como uma frase motivadora para hoje dentro do trabalho dela, no mundo corporativo. Quer dizer, eu nunca pensei que aquela frase seria usada dentro de um outro contexto por ela ainda depois de 25 anos. Então, olha como marca. De repente, e eu não saberia se ela não tivesse me contado pelo Facebook. Entrou lá e me mandou no Facebook essa história. Então, assim, do mesmo jeito que eu sei que às vezes a gente marca, porque a pessoa te fala, ou porque você percebe, enfim, tem muitos que a gente não vai nem saber se marcou ou não. Né? Enfim, é isso. Já teve algum aluno ou situação que te marcou profundamente?
Ah, eu tive vários, né? Por exemplo, a ex-aluna que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Eu tenho uma ex-aluna que está em Portugal, que é uma pessoa que pô, eu tinha ela como uma filha, né? E ela tinha esse relacionamento, né? Como se eu fosse o pai, muito embora a gente sempre deixou muito claro que eu não era o pai, nem ela era a filha. Né? Eu acho que isso é importante também para a gente não confundir os papéis. Mas era isso, entendeu? Então é uma pessoa que eu tenho muita consideração. Mas tem vários, né? Assim, tem várias situações que eu não vou. Eu citei essas duas e já estou errado já. Porque se alguém dos outros ouvirem, vão ficar bravos, entendeu? Tem muitos, né? Tem muitos. Hoje eu tenho aqui na escola muitos filhos de ex-alunos. Né? Então, essa situação, eu tenho muitas coisas legais que aconteceram no longo do caminho. Né? Mas eu acho que principalmente o que me marca, o que me deixa muito feliz é quando eu sei que eu tenho ex-alunos que hoje são profissionais respeitados, né? Têm famílias, têm um norte na vida, né? E quando eu digo isso, eu não estou dizendo só do médico, do professor, do dentista, do fisioterapeuta, enfim, não é isso, né? Eu tenho pessoas que não estão em profissões como essas, mas que são super respeitados, são super considerados dentro da sociedade. Isso é muito legal, isso é muito importante. Porque na verdade acaba, né, meio que sendo um pouquinho de uma parcela sua que está ali, né, dentro da sociedade. Tem algo que você sempre fala para os alunos e gostaria que eles nunca se esquecessem? Comprometimento. Eu acho que é isso. Eu acho que isso não pode faltar. Você pode até não ser o mais inteligente, mas não pode ser o menos comprometido. Porque às vezes o cara ele é muito inteligente, mas ele não tem comprometimento nenhum, então isso não adianta. Então, comprometimento. Eu acho que isso é uma coisa que eu venho repetindo, principalmente nos últimos anos. Vocês precisam estar comprometidos com o que forem fazer. E tem que fazer bem. Senão é complicado. Eu acho que é isso. É o que eu falo pro meu filho, por exemplo. E agora falando de algo mais recente, em que momento você percebeu que o podcast estava dando certo? Então, na verdade, eu nem sei se eu percebi que ele estava dando certo. Mas eu acho que é uma coisa que aparentemente está dando certo. Né? Esse é o 3º ano. Quando a gente começou lá atrás, começamos eu e a professora Meire, que está aqui assistindo, né, o podcast. Ela já tinha esse trabalho realizado em outra instituição, né, em outra escola. Então, quando a gente pensou nesse formato, a gente pensou realmente em vocês, né, jovens, que hoje dominam a tecnologia, tanto é que foram, né, vocês que montaram tudo. Enfim, então a gente pensou nisso. Pensar numa atividade, né, dentro de uma disciplina que se chama eletiva, né, que é algo que está ligado ao projeto de vida, principalmente dentro de uma escola PEI, e aí aqueles que estão assistindo de repente não sabem do que ele está falando, e aqueles que estão em outros momentos não sabem o que é uma escola PEI, né, não sabem o que é uma disciplina eletiva, mas enfim, acho que não é o momento de explicar isso, mas a gente começou com esse projeto, aí a gente deu continuidade, aí ano passado também, e esse ano, então assim, pensamos num formato que fosse atrativo principalmente para vocês, que ficam por trás, né? E aí os convidados, eu acho que é um plus, né? Os convidados que a gente traz é um plus, né? A gente tem trazido muitos ex-alunos, que eu acho que é legal, é uma oportunidade deles voltarem para a escola, né? Podem observar como as coisas estão acontecendo, tanto é que a próxima convidada é uma ex-aluna, é a Cíntia, que é fisioterapeuta. Então, assim, eu acho que é isso. Eu acho que esse é o jeito de ver que a coisa está dando certo, é que a coisa está continuando a acontecer. Né? Nós estamos no 3º ano, então esse é o 3º grupo que cuida do podcast. Né? Então a gente vai renovando. Isso acaba sendo legal, importante. Falando agora um pouquinho sobre o lado pessoal. Aos seus olhos, quem é o Nestor? Nestor é uma pessoa que às vezes é extremamente duro com ele mesmo, né? E duro com as pessoas, mas é muitas vezes a maneira de dizer que eu gosto da pessoa. Eu acho que quando a gente se importa com alguém é a hora que a gente, né, precisa chamar atenção. Eu penso sempre assim, o que eu faria se fosse meu filho? Porque às vezes a impressão que dá é que eu faço isso só com o filho dos outros. Isso não é verdade. Eu chamo atenção e sou duro às vezes com o meu filho. Passo do ponto,
acho que às vezes até como um pai, né? Um pai também às vezes passa do ponto, né? Então, muito embora eu não seja pai, né, dos alunos, mas às vezes é isso que acontece. Então, o Nestor é uma pessoa que aparentemente é extremamente duro, enfim. Quem não me conhece às vezes pensa que é uma pessoa individualista, mas eu vejo que é uma pessoa que pensa no melhor do outro, né? Então tem o seu lado comercial de margarina, né? Se emociona, gosta de filmes comédia romântica, né? Enfim, eu acho que assim, esse é uma história, né, cara? Na verdade, no dia a dia, eu acabo sendo um pouco diferente do que sou dentro da escola, né? Mas dentro da escola eu tenho esse lado um pouco mais disciplinador, porque eu gosto que as coisas funcionem. E eu não entendo as coisas funcionando se não tiver disciplina, comprometimento. Eu não consigo ver sucesso no caos. Eu não consigo. Pode ser uma falha minha, né? E no dia a dia eu também gosto disso, mas às vezes também sou um pouco, né, mais solto. Sou uma pessoa que gosta de sair, de conversar, de dar risada, enfim. Não sou uma pessoa o tempo inteiro sério, duro. Enfim, não é essa a situação. O que você considera ter feito ser o homem que é hoje? O que eu considero ter feito para ser o homem que eu sou hoje? Um dos meus maiores modelos é meu pai, né? Mas assim, acho que o que eu considero ter feito para ser o que eu sou hoje é sempre ter buscado melhorar enquanto profissional e pessoa, né? Eu nunca fui uma pessoa que me contentei com o que estava acontecendo, eu sempre fui buscar mais, né? Então eu terminei a faculdade e fui fazer outra, né? Eu terminei a outra, eu quis fazer uma pós, né? Eu terminei uma pós, eu quis fazer um mestrado, né? Pô, mas só o mestrado também não estava, acho que, suficiente, eu quis fazer o doutorado. Então, como profissional, é isso. Acho que é ir buscar, né, melhorar, né? Não se contentar com o que a vida tá te entregando. Tem hora que você vai ter que buscar. Eu tenho um amigo que ele fala que para nossa classe social, e aí quando eu digo a nossa classe social é a nossa mesmo, porque eu faço parte da mesma classe, e sem estar aqui fazendo nenhum tipo de balela, né? Falácia. Tem hora que você vai ter que se puxar você mesmo pelo cabelo. Não adianta você achar que a coisa vai acontecer, porque ela não vai acontecer de graça. Ela não vai acontecer, você vai ter que buscar. Então, como profissional, eu não tenho dúvida. É ter ido buscar sempre algo mais. É não ter se contentado com aquilo que às vezes estava sendo entregue. E olhar assim, não ficar olhando para o lado. Se a grama do vizinho é mais verde, então eu vou pôr uma grama verde no meu quintal também. A gente tem muito essa fala, né? Pô, a grama do vizinho é sempre mais verde. Mas por que ela é mais verde? De repente porque ele cuida diferente, então vamos fazer igual, né? Agora, como pessoa, eu acho que é normal, né? A experiência, quando vai acontecendo, e aí você é quem é, e tem pessoas que gostam e tem pessoas que não gostam. Também tem isso, né? Tem pessoas que gostam do Nestor que existe, e tem pessoas que não gostam, e é normal, enfim, isso é com todo mundo, né? Com toda pessoa. Ninguém agrada 100%, 100% do tempo. O que mais te orgulha na sua trajetória? O que mais me orgulha na minha trajetória é ter um filho que tem a mesma profissão que eu, sabendo de todos os desafios, sabendo de todas as situações, mesmo assim, e que por várias vezes, e aí me dá uma responsabilidade muito grande, que me diz assim: você é a minha referência, eu quero ser algo parecido com você. Acho que isso não tem coisa que me orgulhe mais, né? Porque aí junto o profissional com o pessoal, né? Não tem coisa. Enfim. E o Pedro realmente, que é o filho, o Pedro realmente é algo que é uma virada de chave aí na vida, né? Não tem como. Qual foi o momento da sua vida que talvez ninguém tenha visto, mas que te transformou? Ser pai. Não tem dúvida. Ser pai. Não tem nada igual. Não adianta, enquanto você não adianta você falar, eu sei como é. Não adianta. Isso não existe. Ah, mas eu tenho sobrinho, mas eu tenho um irmão mais novo. Não existe.
Ser pai, eu acho que é o que faz essa mudança, essa transformação, e você vê, pô, peraí, agora eu tenho alguém que meu sangue depende de mim e vambora, né? Então acho que essa é uma grande virada de chave. Claro que do lado profissional tem algumas situações, né, eu sou muito grato a muita coisa que aconteceu pra mim profissionalmente, mas acho que como pessoa, como ser humano, é ser pai. Você acredita que tenha feito a diferença na vida das pessoas que já conviveram e convivem com você? Ah, sim, eu acredito, com certeza. Eu acho que por conta de muitas vezes ter esse lado de, né, orientar, mostrar como é bom buscar algo positivo na vida. Não tenho dúvida. Mas a gente conversou isso numa pergunta lá atrás. 100% não. Mas fazer a diferença na vida de alguns, eu não tenho dúvida que isso aconteceu. Eu não tenho dúvida disso. O que a escola te ensinou sobre as pessoas? Que é difícil conviver em sociedade. Que é desafiador. Que você precisa muitas vezes engolir seco uma situação, que você às vezes precisa dar um passo atrás para poder caminhar dois para frente, e aqui não é autoajuda, né? Não é nada disso, realmente a situação. Muitas vezes é isso, é aprender a conviver em sociedade, que as pessoas são diferentes, os alunos são diferentes, os professores são diferentes, né? E às vezes mudam, né, de ano para ano, então você precisa se adequar, né? Nem todo professor é igual, pensa igual, quer as mesmas coisas, enfim. Então é isso, acho que aprender, acho que a escola é uma grande escola de como viver em sociedade. Você tem uma pessoa que considera ter sido essencial no seu caminho? Então eu vejo às vezes os caras, né, as pessoas falam, pô, tem um professor que é meu modelo. E às vezes fico pensando, pô, eu preciso achar alguém, preciso botar alguém que seja esse exemplo. Eu acho que assim, se eu tivesse que citar uma pessoa, eu acho que meu pai seria uma pessoa importante e tal, mas eu não... E assim, pô, meu pai é importante, mas meu pai é importante por ser meu pai, né? Então não preciso achar nada a mais para ele ser importante. Agora eu não tenho, assim, um profissional que eu falo, pô, esse aqui é a minha referência, foi meu professor lá na escola, eu não tenho isso. Mas não porque eu não acho que eles sejam referência. É porque eu acho que eu tive bons exemplos, então também não daria para citar um ou dois, né? Eu teria que citar vários, né? Mas tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. Eu tinha uma professora no pré, que tinha 6 anos de idade, Dona Arlete. Às vezes até fico me perguntando, será que a Dona Arlete está viva ainda? Uma pessoa que eu queria revê-la. Eu tinha 6, lembra? Eu tenho 56, então são 50 anos de diferença. Sim, de lacuna, de espaço e tempo. A Dona Arlete, ela me colocava de castigo quase todo dia. Quase todo dia ela me colocava de castigo. Atrás do armário. Porque na época a gente ia de castigo, tá? Quem tá ouvindo agora, quem tá vendo agora, isso acontecia alguns anos atrás. Então eu me lembro que a Dona Arlete falava assim, Nestor, eu já sabia que era para ir atrás do armário. E ficar olhando para a parede. Por que a Dona Arlete fazia isso? Porque ela não gostava de mim? Não. A Dona Arlete fazia isso porque ela queria o meu melhor. Ela queria o meu... Eu entendo que ela queria meu bem. Porque eu era um bom aluno, eu terminava muito rápido as coisas, eu fazia muito rápido as coisas, e depois eu ficava conversando e às vezes atrapalhando os outros. Isso nem é bom eu falar, né? Acaba nem sendo bom eu falar. Mas assim, era isso. Eu terminava muito rápido, eu fazia as coisas muito tranquilamente. E aí eu ia na carteira dos outros, ia na mesinha, né? Eram mesinhas baixinhas assim, eu ia e ficava pentelhando os caras. E aí ela botava de castigo. Cara, eu lembro disso com carinho. Eu não lembro disso com revolta, nada disso. Por isso até às vezes eu tenho vontade de revê-la. Ela era moradora de Jundiaí, não sei realmente se ela está viva ainda, né? Esses tempos até que eu tinha achado ela no Facebook, mas aí acabamos não conseguindo. Enfim, mas é isso. Ela é uma pessoa que marcou. Mas não sei se positivamente, enfim, positivamente, ok. Mas não pra minha carreira. Mas é uma pessoa que eu lembro com muito carinho e dessa situação em particular. Eu ia todo dia de castigo, ou quase todo dia. O que te motivou a continuar até hoje? É minha profissão, né? Eu escolhi como profissão, então não dá pra gente ficar mudando toda hora. Acho que não tem muito, nossa, que me motivou. Não, é a minha profissão, não é? Eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, não tem? Quer acordar cedo e trabalhar. Pelo menos é isso que a gente aprende cedo.
é muito melhor eu vir para um lugar que me dá prazer, que eu gosto de estar, que eu tenho pessoas que eu gosto, do que se eu tivesse trabalhando num lugar que eu não gosto. É óbvio. É óbvio. Mas assim, eu não tenho uma motivação, nossa, a minha motivação é que eu escolhi como profissão. É a minha profissão e vamos embora, trabalhar. Pra gente fechar, sabemos que o momento da sua tão sonhada aposentadoria está chegando e apesar da falta que você fará na escola, pela sua forma de ensinar, sabemos que é um momento merecido por tamanha caminhada que já fez. Assim, queremos deixar aqui registrado todo o nosso carinho por tudo que fez por nós, por tudo que você com certeza fez por muitos alunos, por muitas famílias que foram tocadas e transformadas por conta do seu trabalho. Queremos que saiba que somos pessoas muito melhores por conta da sua existência, de sua forma de nos mostrar que há sempre um caminho bom e saudável para seguirmos. Você nos ensinou a preservar. Obrigada, professor, por ser um professor incrível para nós. Isso não é bom, né? Porque assim, eu tenho certeza que eu vou me emocionar muito ainda aí nesse finalmente, né? Mas assim, eu também quero deixar o meu agradecimento, né? Eu quero agradecer as pessoas que passaram pela minha vida, né? Os professores, os colegas de profissão, os alunos, né? Que hoje muitos são colegas de profissão, né? Se tornaram profissionais de educação física. Enfim, eu também sou agradecido. Esse processo também me fez mudar, né? Eu tenho certeza que eu vou me emocionar muito, né? Porque assim, são 26 anos numa mesma situação. Às vezes eu fico pensando o que eu vou fazer, cara, né? Eu tenho bastante coisa para fazer, mas ao mesmo tempo eu fico pensando o que eu vou fazer, né? Porque eu não vou poder mais vir para cá, né? Não vai ser mais essa minha obrigação. Mas ao mesmo tempo é uma obrigação que eu faço isso com prazer, né? Eu também quero agradecer a vocês, quero agradecer, né? Quero agradecer a Miri que está aqui, né? Que assim, tem sido uma parceira nos últimos 3 anos aqui. Sou grato por ter conhecido, né? Por ter passado pela minha vida. Tem me ensinado muitas coisas legais, importantes, né? Como ser humano. Isso é importante. Obviamente que eu tenho outras pessoas, né? Tem a André, que tá, né? A gente está junto também há 25 anos, né? Trabalhando junto. Enfim, é meio complicado citar nomes aqui, porque aqueles que não forem citados, né? Complica. Mas enfim, eu também quero agradecer. E eu quero dizer que eu tenho uma situação que me marcou, você me perguntou se marcou, e eu acho que essa marcou também. A minha orientadora de mestrado, quando eu estava para fazer a defesa, depois de 2 anos de mestrado, a gente tem que defender, né, a dissertação. E ela falou assim: professor, eu tenho 3 orientandos, né? Você e mais 2 meninas. Você é o primeiro que vai defender. E ela tinha acabado de entrar nesse processo de pós-graduação. Então eu era o primeiro mestrando dela que ia defender uma dissertação para o título de mestre. Você é o primeiro que vai defender. E ela falou assim para mim: você dos 3 não é o mais inteligente, mas é o mais comprometido. Isso eu acho que marcou. Porque é isso. Às vezes você precisa fazer a diferença, obviamente de maneira positiva, suprindo algo que você não é tão bom. Então eu não era o mais inteligente dos 3, mas eu era o mais comprometido. E isso me levou a defender o título primeiro que elas. Enfim, e não só por isso, né? Não só por fazer isso primeiro. Mas enquanto outros poderiam ouvir isso e falar: poxa, mas eu tomei isso como um incentivo, né? Como algo bom. Então isso é uma coisa que eu acho que marcou, sem dúvida. Obrigada por tudo que você construiu dentro e fora da sala. Foi um privilégio ouvir a sua história. Dessa forma, Nestor, a gente queria te pedir uma última mensagem para quem está ouvindo a gente hoje. Eu acho que obviamente que é procurar fazer sempre o que vai te dar prazer, né? Isso é importante. Então, eu que eu digo, a minha escolha não foi uma escolha por falta de escolha, não foi uma escolha porque realmente era algo que eu queria. Então, o que eu deixo é isso, né? Sejam comprometidos, né? Às vezes entendam que você precisa sacrificar um pouco mais. Domingo agora eu estava no local de trabalho 10 para 5 da manhã. Pô, não é um horário que todo mundo quer estar 10 para 5 da manhã, né? 10 para 5 da manhã tem gente que está chegando em casa da balada. Mas é isso. Às vezes você tem que entregar. Às vezes para poder ter algo, você tem que entregar algo. Então não adianta eu ter alta expectativa, mas eu ter baixo comprometimento. Eu quero ter a vida que fulano tem.
ter um carro legal, ter uma casa legal, ter uma roupa legal, tá, mas o que você está disposto a entregar? Você está disposto a acordar cedo? Você está disposto a ter uma profissão? Você está disposto a trabalhar 40 horas semanais? Então eu acho que é isso, eu acho que isso não pode faltar. O comprometimento, né? Esse vínculo não pode faltar, nem do ponto de vista pessoal, nem assim como profissional. Então, de cara, eu vejo que é dessa maneira que a gente tem que viver. E eu me cobro muito, gente. Me cobro mesmo, né? De maneira muito individual. Né? Então, tanto é que muitas vezes eu prefiro o esporte individual do que o coletivo. Porque no individual eu cobro a mim. Se eu não vou bem, a culpa é minha. É a mim que eu vou culpar, não ao outro. Porque a gente também tem que parar de transferir as culpas. Às vezes o erro é nosso e a gente tem que assumir. Tá joia? Bom, chegamos ao final de mais um episódio. Obrigada a todos que ficaram até aqui. Não esqueça de acompanhar a gente no Instagram. Até o próximo episódio.